Vamos para a nossa terceira aula aqui da Semana da Redação. E eu, antes de começar a falar sobre argumentação, eu queria chamar a atenção de vocês num ponto muito importante. Vocês devem ter olhado a redação e pensado assim, caraca, eu nunca vou conseguir fazer algo parecido. E eu tinha a mesma sensação, gente. A sensação que dá é, caramba, como é que a pessoa construiu esse tipo de coisa? E eu falo com a maior segurança do mundo aqui pra vocês. Eu construí isso a partir de método. Eu construí isso aqui porque eu sabia exatamente o que fazer em cada frase, e cada palavra que eu poderia usar, cada construção, cada função de cada frase. E, gente, essa ideia de ter uma função de cada frase muito bem estabelecida na cabeça se torna muito mais fácil. E você já ter um arquivo na sua cabeça com, sim, possibilidades de você usar várias referências, várias estruturas, então mesmo construções, expressões você pode usar na sua redação. Gente, eu falo pra vocês que isso aqui não tem nada de gênio, não tem nada de especial, não tem nada de nada. Isso aqui é simplesmente método. E é tão bom saber disso, porque isso torna possível. É tão bom saber que isso é um método que pode ser aprendido, porque você sabe que você também é capaz. E a nossa maior angústia no período vestibular é achar que a gente não é capaz de fazer isso. É achar que a gente não consegue uma nota excelente. É achar que isso para todas as matérias, não só para redação. É achar que a gente não é capaz de aprender o que as outras pessoas já estão fazendo. E eu falo para vocês, gente, sim, a gente precisa estudar muito. Isso aqui não foi do dia para noite, foi um ano inteiro de dedicação. Mas foi um ano que eu consegui estabelecer a minha estrutura da redação. E que não importa o tema, isso é uma coisa que eu tenho que falar muito para vocês, gente, qualquer tema que caísse, eu sei que eu tiraria uma nota, não às vezes 980, às vezes 960, às vezes 980, às vezes 1000, quem sabe. Mas, gente, não é o tema que vai definir isso aqui. Isso aqui tudo para vocês será, a partir de hoje, método. Será, a partir de hoje, estrutura. E que, claro, a gente quer um bom argumento, a gente quer um argumento, inclusive eu vou falar hoje sobre argumentação, mas que no fundo, a gente tem que pensar que tudo isso aqui pode ser aprendido. Tudo isso aqui é um método que eu aprendi e eu quero ensinar para vocês. Então, gente, para agora com esse bloqueio de eu não consigo escrever assim, isso pra mim é muito difícil, eu não consigo evoluir, meus argumentos ficam muito positivos. Gente, tudo isso a gente consegue quebrar, tudo isso a gente consegue aprender. Então, vem comigo, eu vou falar um pouquinho mais sobre a argumentação. E quando eu comecei a dar as aulas, e isso lembrando dos vídeos anteriores, tem que ter visto os vídeos anteriores, mas eu não pular pra esse aqui. Quando eu comecei a dar as aulas e a menina falou assim, Sara, eu preciso muito saber na prática como é que eu faço, porque assim, eu já vi as aulas de redação, eu já vi aquelas aulas de, como é que se diz, de repertórios, então, eu já vi um monte de argumento na área da saúde, já vi um monte de argumento na área da educação, já vi um monte de argumentos e referências, mas quando eu faço a redação, eu não consigo a nota que eu gostaria. E isso, eu acredito que muitas de vocês estão passando por isso também, já viram muitas aulas, já viram, sabe, teses, já viram milhões de aulas de tese, mas que até hoje todo mundo, o corretor fala que essa tese ela não está completa, ela tá pouco explícita, ou ela está, enfim, não está se posicionando, ou sabe, algum motivo a sua tese está problemática, ou a argumentação está muito expositiva, ou a proposta está muito incompleta. Então, assim, a gente fica nisso, por que está incompleto, por que está expositivo e tudo mais. E eu falo para vocês que quando eu comecei a dar essas aulas, eu comecei a perceber que isso é uma coisa que a gente também percebe na visão do corretor. Ou seja, se eu ensinar para vocês a visão por trás da redação, isso é, como é que um corretor está corrigindo a sua redação? Isso é exatamente aquilo que você tem que tomar cuidado. Ou seja, tudo aquilo que você poderia perder ponto é algo que a gente precisa chamar atenção. E isso também, gente, é uma coisa que vocês podem perceber em algumas redações nota 1000 do Enem. Gente, vocês já pararam para ver redações nota 1000? Tem redações espetaculares, assim, com argumentos incríveis, assim, que eu falo, caraca, que genial. Só que a maior parte delas, na verdade, são redações com argumentos clichês. São redações com uma estrutura muito feijão com arroz. São redações que você fala, cara, acho que eu escrevo melhor que essa pessoa e eu tô tirando uma nota ruim. Essa pessoa tirou 1000 na redação do Enem. Por quê? Entende? A gente fica meio quase que angustiado com isso, fala, caramba, eu me esforcei, eu tô fazendo a melhor referência, eu tô fazendo o melhor argumento, mas não é isso que vai te levar a uma grande pontuação no Enem. O que vai te levar a uma grande pontuação no Enem, vocês sabem disso já a partir dessa própria semana, que é a estrutura, é o método, é saber colocar tudo isso em prática. Você pode ter o melhor argumento, mas se você não souber desenvolver esse argumento, não adianta de nada. Então ideias, na verdade, são excelentes, mas ideias têm que estar organizadas. Ideias têm que ter um início, meio e fim. Tem que ter aquela explicação que não é somente exposição,
mas é aquilo que você vai ter que trazer para o seu pensamento, para o que você imagina que aquilo seja, por que aquilo seja um problema e por que a gente está falando sobre isso aqui na redação, se posicionar, explicar muito bem cada um dos seus pensamentos e ter, claro, gente, muito importante, a gente ter essa ideia de como fazer isso. Então, o que aconteceu comigo na minha redação? Eu comecei, claro, vocês sabem, né? Comecei estruturando 3 parágrafos, ou seja, 4 parágrafos, que seria introdução, 2 de argumentação e 1 de conclusão. Isso eu fiz no brainstorm. E no brainstorm eu tive algumas ideias para colocar em cada um das localizações, mas, gente, o primeiro argumento, ele não saiu. Não saiu. Eu já tinha feito um pouquinho da introdução, eu já tinha pensado em até algumas propostas, inclusive, mas a argumentação foi um negócio que demorou pra sair. E o que eu faço, gente? Intercalem com as questões. Não adianta nada você ficar ali debruçado sobre a redação se você não estiver realmente fazendo alguma coisa. Então, assim, naquele período ocioso, tá assim, eu tô pensando na sua redação. Não. Parte para algumas questões, deixa aquilo baixar um pouquinho, porque, gente, mesmo uma redação nota 1000, não é alguma coisa assim trivial, não é uma coisa que a pessoa fez com a maior facilidade do mundo. Não é. Não é fácil, mas eu sei que eu posso falar pra vocês que é possível. E a partir disso, vou lá, né, no meio das questões, eu comecei a pensar o seguinte, olha, eu só tô conseguindo pensar em argumentos super clichês. Mas esse é o ponto. O ponto é, gente, a gente vai trabalhar argumentos clichês, mas argumentos clichês não de uma maneira superficial. Esse é o ponto. Imagina o seguinte, se a gente pensar em publicidade infantil, o que a gente pensa? Em desenho animado. Lembra? Lá no brainstorm. A gente pensa na criança querendo comprar um brinquedo porque viu que o herói tá na propaganda. Então reparem que tudo isso vem a partir daquelas situações. E, gente, as situações são clichês. Não tem nenhuma situação, nossa, isso aqui é uma situação super atípica, super original. Não. O que a gente tem que fazer é pegar o argumento mais clichê, porque geralmente aquele é o cerne da questão, sabe essa brincadeira? Mas aquilo ali é o ponto, aquilo ali é o grande problema. Então, na verdade, não é que a gente tem que pular fora do senso comum, do clichê. A gente tem que adentrar no clichê. Ou seja, a gente tem que pegar o argumento clichê e, na verdade, trabalhar aspectos sobre ele. Pegaram a ideia? Então, assim, vocês não vão conseguir fugir do clichê, vocês vão fazer o clichê. Só que, na verdade, num plano mais profundo. Esse é o ponto. Então, reparem só. Vou começar a falar sobre o meu parágrafo e vocês vão perceber qual foi a ideia que eu tive. Vamos lá. Quando eu comecei a fazer o brainstorm, eu coloquei lá no meu rascunho e falei o seguinte, olha, eu acho muito caro como é que se diz, os brinquedos. Sempre que eu e minha mãe, a gente tinha que ir numa festinha de um sei lá, filho de uma colega dela, ou qualquer coisa assim, e a gente ficava muito envergonhado porque os presentes eram muito caros. Assim, a gente queria comprar uma lembrancinha, sabe, pra criança, mas assim, a gente não gastaria menos de 150 reais numa lembrancinha, cara, e era uma bonequinha tosca ainda por cima. Então, assim, eu sempre achei brinquedo uma coisa muito cara, e essa situação. A situação era eu e minha mãe tentando achar um brinquedinho que fosse, sabe, legal, mas que não fosse o olho da cara. E aí, o que aconteceu? Esse aqui foi o meu primeiro argumento. Olha só, isso é o mais clichê de tudo. Os brinquedos são muito caros. E as propagandas fazem com que os brinquedos sejam caros. Isso é clichê? Isso é super clichê. Agora, como é que a gente pode desenvolver melhor isso? Olha só que bacana. E eu pensei justamente, engraçado, eu pensei sempre em algumas referências. Meu primeiro argumento, eu brinco que é a Peppa Pig. O meu segundo argumento é o Ben 10. Então, eu realmente pensei na Peppa Pig no dia da prova, porque eu lembro que, assim, sabe, um porquinho tão, assim, normal. E eu lembro que eu passei na frente de uma loja e aí tinha os ursinhos de pelúcia e eu lembro da minha cena olhando para aqueles bichinhos de pelúcia, falando, meu Deus, que tosco, olhando o preço, 200 reais. Gente do céu, é um bichinho de pelúcia que não faz nada, nem canta, nem dança, nem nada. E 200 reais por quê? Porque é a Peppa Pig? Esse foi o ponto. É por quê? Porque é a Peppa Pig. Entendeu? Ali entra a propaganda. Porque a propaganda, o desenho animado, fez com que aquilo ganhasse valor que muitas vezes não tem valor se eu botasse qualquer outro bichinho ali. Se eu botasse um cachorrinho. No mesmo tamanho, com os mesmos materiais, com o mesmo tudo. Então, como foi que a minha situação de vida se transformou no argumento? Aqui, vamos ver pra vocês. A publicidade pode acelerar o processo de desigualdade social, caso o objeto seja apresentado como uma forma de elevação do status do pequeno consumidor. Olha só que bacana, alguns pontos para a gente trabalhar só nesse tópico frasal.
Tópico frasal, brinco mais uma vez, como se fosse a tese seria o misto dos seus dois argumentos. O tópico frasal vai ser um spoiler do que vai vir por aí. Realmente é como se fosse um resumo do seu parágrafo, é como se fosse a sua opinião sobre aquilo, tá bom? E uma coisa sempre importante, tudo em terceira pessoa aqui. Vamos lá. Então, a publicidade pode acelerar o processo de desigualdade social. Mais uma vez, acelerar. Então, repara só, que pode acelerar, eu também não estou generalizando. Eu não estou falando assim, a publicidade com certeza vai acelerar o processo de igualdade social. Reparou? Então, mais uma vez, eu deixei um pouco mais, atenuado. Não é sempre, entendeu? Isso é uma coisa muito legal de se fazer. Depois, caso o objeto, mais uma vez, então é nessa situação, se for desse jeito, porque eu não vou banir as propagandas dali. Muita gente tomou 0 nessa redação, porque fez censura. Porque falou, não pode, esse tipo de propaganda não pode não. Tipo, você não pode botar o... Então, assim, de certa forma, como se fosse censura mesmo. Assim, não, você não pode falar tal coisa na TV. E, na verdade, a gente pode quase tudo, entendeu? E aí, assim, claro, tem propaganda enganosa, tem um monte de coisa nesse sentido, mas a pessoa que deixou meio que implícito que era censura, tomou um 0 na cara. Assim, e é uma coisa que a gente não quer fazer. Então, esses podem, caso seja assim, nesse contexto, sabe? Esse tipo de coisa assim, ajuda bastante a gente. E aí, continuando. Ok. Forma de elevação do status do pequeno consumidor. Repara que eu vou usar aqui vários sinônimos para desigualdade social. Então, desigualdade social, status, eu usei hierarquia, eu usei outras coisas, daqui a pouco exclusão. Então, repara que eu usei várias palavras ou expressões que me remetem ao meu argumento. Isso também eu faço. Quando eu vou construir meu argumento, eu não fico parando, nossa, qual é o sinônimo para a desigualdade social? Não, eu vou fazendo meu argumento e eu vou pensando, nossa, isso aqui pode substituir essa ideia, isso aqui pode... Então, assim, eu penso em várias palavras que têm relacionadas ao tema, mas não necessariamente sinônimos. Repara, exclusão, status, hierarquia, não são necessariamente sinônimos, mas são palavras que remetem ao mesmo tema, à mesma ideia. Então vamos lá, continuando. Isso porque adoro causa e consequência. Então, gente, ao meu ver, o parágrafo de causa e consequência, o modelo causa e consequência, é o mais fácil e é o mais efetivo para construir um parágrafo de argumentação. Por quê? Porque a chance de você ser expositiva é quase nula, porque você começa a aprofundar, tipo, qual é a causa da causa da causa da causa, e o que isso gera? Isso gera tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então, assim, você construiu esse raciocínio. Não foi simplesmente, temos o problema, esse problema é assim, esse problema é assado. Sempre que você vê na sua redação, no seu argumento, que ele tá, esse é o problema, não, tá expositivo. Então, sempre que você só mostrar o tipo, isso aqui é o problema. Beleza, vou partir para o próximo. Não, mas quando você trabalha causas e consequências do problema, já é um modelo que, gente, é muito efetivo. E ele é seguro, ou seja, a chance de você errar, a chance de você ser expositivo é muito pequena. Então, assim, eu posso ensinar vocês também várias outras formas que a gente pode pensar dentro do causa e consequência, ou de outros modelos também, para evitar ser expositivo. Mas eu falo para vocês que esse foi um modelo, assim, que quando eu descobri como faz, para mim, todo parágrafo, nunca mais tive problema de parágrafo positivo na minha vida. Perfeito? Continuando. Isso porque a incorreta utilização, mais uma vez, incorreta, irresponsável, mau uso, a incorreta utilização da função conativa da linguagem nessas propagandas manipula o que é realmente necessário para a infância, transformando itens supérfluos em essenciais para a diversão ou o desenvolvimento da criança. Olha só que legal. Eu coloquei aqui por que eu acho que a publicidade de maneira inadequada faz com que aumente-se muito o preço daquele produto. Por quê? Porque se eu usar a propaganda indevida, ele vai manipular o que é real, assim, o que é realmente necessário pra gente, o que é realmente necessário pra criança. Então ele fala pro pai que aquela criança, ela não pode ficar sem aquele brinquedo, porque senão ela não vai crescer bem, porque senão ela não vai se fortalecer. Isso serve pra comida também. Eu vejo muita propaganda de comida que Deus me livre. Assim, se o seu filho não comer tal coisa, ele não vai crescer saudável. Caraca, gente. E assim, claro que a propaganda não fala isso, mas dá pra sentir que é essa mensagem que ele quer passar. Então, gente, isso é super importante. E você pode usar essas situações para construir sua argumentação. Repara que eu não falo exatamente do quê. Ou seja, não, é propaganda de alimento. Não é isso.
Mas repara que eu consigo, já o cara que tá lendo isso aqui, ele tá pensando assim, nossa, realmente, às vezes a propaganda bota, sei lá, aquele desenhinho de uma criança comendo aquela comida e ficando fortinho, né? Uma vez eu vi até uma propaganda que usava Popeye, que era, comia uma coisa assim e virava Popeye, tipo, nada a ver, né? Vamos lá. Aí é o seguinte, devido à alta demanda gerada por essa falsa necessidade, eu adoro falsa, ideal, qualquer coisa nesse sentido, sabe? Usem esses adjetivos para construir, assim, para você categorizar o seu substantivo. Então, assim, isso é uma coisa muito legal, que a falsa necessidade, porque é uma necessidade verdadeira. Então isso já vai muito no que eu quero pensar. Tô gravando um monte de vídeo já, tô ficando sem voz. Vamos lá. Os preços tendem a aumentar. De novo, tendem, podem, né? Se acontecer, acontece tal coisa, caso, né? Vamos lá. Então, os preços tendem a aumentar, o que dificulta a aquisição por famílias com poucos recursos. Olha só a consequência. Então, se eu faço propaganda que exacerba muito a necessidade daquele produto e muita gente começa a comprar, o preço dele aumenta muito. Se o preço dele aumenta muito, já tem pessoas que não conseguem comprar. Perfeito? Dessa forma, cria-se as primeiras marcas de exclusão, as quais serão prorrogadas à vida adulta. Eu gosto muito desse final, colocar exatamente como se fosse uma consequência global, ou seja, se isso não acontecer, eu tô falando no micro. Então, assim, família, coisa e tal. Mas se acontecer isso, qual é o legado disso num longo prazo? Eu gosto muito de pensar dessa forma, porque isso é uma consequência e eu consigo terminar esse parágrafo de uma maneira muito legal. Então, de novo, dessa forma, cria-se as primeiras marcas de exclusão, as quais serão prorrogadas da vida adulta. Ou seja, eu já digo que isso aqui também a publicidade infantil é a causa de um problema muito maior que você nem estava imaginando que fosse. Então, assim, isso é uma coisa muito legal de fazer com o corretor. Tipo, eu tô dando um argumento clichê aqui, ó. O preço aumenta, não sei o quê. Mas isso aqui é o que gera um outro problema gravíssimo. Se a gente não corrigir esse problema que parece pequeno, ele é um problema muito maior do que você imagina. Isso é sensacional de fazer. Porque você deixa no corretor aquela sensação de, caraca, achou sabe, um grande problema que a gente pode trabalhar. Isso é muito legal. Show? Perfeito? Então, a princípio, a gente pensa na argumentação como algo que a gente precisa não só mostrar o problema, mas muito bem detalhar quais são causas, quais são consequências. Claro, estou mostrando para vocês um modelo, o modelo que eu usei na minha redação, tem vários outros, a gente sabe disso, mas eu posso falar para vocês que eu me sinto muito segura nesse modelo, que eu me sinto muito, vamos dizer assim, eu consigo fazer qualquer coisa, com qualquer tema, com qualquer desafio que eu tiver pela frente, a partir do causa e consequência. Então, vocês pegaram tópico frasal, vocês pegaram causa e consequência e pegaram, por fim, nessa estrutura, como é que eu faço a conclusão de um meu parágrafo de argumentação. E, gente, mais uma vez, muito obrigada pela presença até aqui. Já foram vários vídeos, foram vários minutos, né? Se brincar a hora já, falando pra vocês sobre detalhes da minha redação, sobre estruturas que eu tô usando pra construir tudo isso. Eu falo pra vocês, gente, acredito que esse conteúdo não exista em nenhum outro lugar, pelo menos não grátis na internet. Então aproveita, compartilha, assim, mostra pra todo mundo o que tá acontecendo aqui nessa semana, porque a gente precisa muito mostrar isso pro mundo. A gente precisa muito mostrar, não o método, a gente precisa mostrar que existe um método, que você é capaz de aprender a fazer redação, de tirar uma excelente nota. E, gente, redação é uma coisa que a gente consegue melhorar a nossa nota, de uma média, no geral, do Enem e no SISU, de uma maneira estratosférica. Então, assim, a gente sabe que redação tem peso 5 em muitos lugares, peso 3 em vários lugares, e que, gente, é uma oportunidade que a gente tem. Na verdade, é a única oportunidade que a gente tem, vou brincar assim, de chegar ao 1000. Por quê? Matemática, às vezes, chega ao 1000 se você gabaritar. Mas, gente, gabaritar matemática é muito mais difícil do que fazer uma redação nota 1000. Então, eu digo pra vocês que aprender bem método de como fazer a redação, de como você vai construir parágrafo a parágrafo, frase a frase, é uma das coisas mais importantes que a gente pode construir. Então, é isso que eu vou ensinar pra vocês. Eu vou ensinar método, eu vou ensinar como fazer. Eu não vou guardar isso pra mim, porque eu acho que seria, né, uma certa forma, algo que a gente precisa muito falar para o mundo. Então eu amo ensinar a redação. Eu amo ensinar vocês, não só método, mas ensinar vocês a pensar a sua própria redação. Ensinar vocês o que é bom que espera de você, o que o corretor vai achar de cada ponto que você está escrevendo, se ele vai gostar, se ele não vai gostar, se isso vai ou não te tirar ponto. Então, assim, tem os dois lados, o gostar ou não gostar, mas principalmente tirar ou não ponto. E, gente, isso é fazer redação. Pense em redação não como eu preciso ser um gênio para criar grandes argumentos. Pense como
eu consigo a partir das situações que eu vivo, porque eu sou uma pessoa que vive no Brasil e que enfrenta os problemas que vão aparecer como tema pra gente. Então, fiquem tranquilos em relação ao tema. Isso já é uma coisa que provavelmente nesse momento aqui da semana você já percebeu que pra mim tema não importa. Pode me dar um tema aí agora, se você quiser, eu faço uma redação pra você, seguindo o modelo. E, gente, modelo é uma coisa que se aprende. Modelo é uma coisa que se pratica. E você vai chegar à perfeição. E é isso que eu quero aqui pra gente. Isso eu quero ensinar pra vocês. E, gente, ó, estamos só começando. Então, a gente já falou sobre tanta coisa. Ainda tem parágrafo de argumentação, o segundo parágrafo de argumentação, que pra mim ele foi sensacional. Ainda tem conclusão e proposta de intervenção que eu falo pra vocês. O principal motivo que as pessoas não conseguem 1.000, ou seja, ficam ali entre 920, 940 e não conseguem progredir, é por conta da proposta de intervenção. Então, se você está assistindo esses vídeos e fala, isso aqui tudo eu já sei, ou qualquer coisa assim, gente, proposta de intervenção é uma coisa que leva muita gente boa para uma nota mais baixa. E isso por quê? Porque faz de maneira incompleta. A proposta de intervenção é a única que você perde ponto por não ser completo. Ou seja, as outras é meio que assim, se você não fizer, você perde ponto. Por exemplo, errei aqui, perdi ponto, errei aqui, perdi ponto. A proposta de intervenção, você pode acertar a proposta de intervenção e perder ponto, porque ela estava incompleta. Então, eu falo pra vocês que a maior parte das pessoas, isso eu vejo muito, porque, gente, eu já corrigi muita redação na minha vida, eu já trabalhei muito com redação, então, assim, tenho que 6 anos que eu trabalho com redação, então, tanto corrigindo como dando aulas particulares. Então, você sabe, e eu sei também, que a proposta de intervenção é um local em que há uma grande chance de você se perder, é uma grande chance de você perder ponto ali. Então, ó, acompanhe até o final da semana. Daqui a pouquinho eu vou, então, postar novos desafios lá no grupo. Vocês estão acompanhando o grupo, é muito importante que a gente consegue discutir, vocês conseguem ver com outras pessoas essa semana. E, gente, muito importante que vocês compartilhem tudo isso. Não guarda o conhecimento pra você não, gente. Tá? Vocês estão vendo isso, vocês estão aprendendo um monte de coisa. Guarda esse vídeo pra você não. Compartilhe todos eles. Compartilhe o site da semana, que a pessoa consegue se inscrever em tudo, a pessoa consegue participar do grupo, participar desde o início, né, desde o primeiro vídeo. E, gente, muito obrigada pela participação de cada um de vocês. Tá sendo incrível o sucesso que essa semana tá acontecendo. Tudo, né, todos vocês participando. E eu tô muito feliz passar esse conhecimento pra frente. E esse é meu maior objetivo de vida, sabe? Sim, eu vou ser médica daqui a pouquinho, mas acho que o mais importante eu tô levando muitas pessoas comigo. Eu tô trazendo muitas pessoas também que hoje são vestibulandos, que amanhã vão tirar 1000 na redação e vão passar por medicina. E vão conseguir realizar também o sonho que eu um dia realizei com essa redação, com esse modelo. E isso é tão incrível pensar que às vezes, quando a gente tá no vestibular, a gente pensa assim, caramba, parece que eu tô perdendo tempo aqui. Parece que tudo aquilo que eu tô fazendo parece que tá sendo em vão, eu nunca vou passar. E eu falo, gente, aprendam, tenham um método, saibam fazer redação. Porque isso vai ser um dos grandes fatores que você vai olhar pra trás, quando você estiver no meu lugar, ensinando alguém, 6 anos depois, você vai falar o seguinte, eu consegui. Eu não desisti, eu aprendi, eu me dediquei um monte e eu tô colhendo frutos hoje em dia. Então essa é a minha história e isso é que eu quero passar para cada um de vocês. Então um grande beijo, até amanhã. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!